Oremos. Excelentíssimo Deus, bondoso Pai, toda a honra, toda a glória seja dado a Ti, porque só o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Estamos felizes porque estamos na Tua casa, que é chamada casa de oração, reunidos para Te louvar, para Te adorar, para receber as Tuas bênçãos e para também, Senhor, confessar os nossos pecados. Queremos ser restaurados, transformados, queremos que a promessa que foi feita se cumpra em nós também. O derramamento do Espírito Santo seja feita em cada família, em cada lar, em cada igreja, e assim possamos nos preparar para Te ver em glória, Senhor, para sermos arrebatados por ocasião da Tua vinda. Fica conosco, continue abençoando a escola sabatina e depois o culto, que seja tudo para Teu louvor. É o que nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como já nós falamos no sábado passado, a nossa ofertinha a gente tira depois da lição da escola sabatina, tá bom, gente? E agora nós vamos para a lição desta manhã. Eu gostaria de convidar aqui o Gilson, né, Gilson? O Gil está aqui também, vem aqui à frente, o Miguel e o Diego. O Anderson está aqui também, né, Anderson? Nosso professor também. Eu quero convidar o Anderson para que venha aqui à frente também, tá? Muito bem, nós temos, pode assentar-se aqui, isso. Nós vamos dividir um pouquinho cada um, pode sentar aqui, eu fico de pé, nós vamos ministrando aqui. Muito bem, essa lição aqui é uma lição muito bonita, irmão. Planejamento para o sucesso. É interessante esse tema aqui, porque a gente tem muitas coisas que a gente... O que é o sucesso, irmãos? O que é o sucesso? Sabe quanto por cento nesse mundo aqui tem sucesso? Apenas 8% da população tem sucesso, 8%. Em 100 nós temos 8 pessoas que têm sucesso realmente. E nós almejamos muitas coisas. Quando a gente começa a perceber a vida, né? Aí pelos 15, 16 anos, 18 anos, a gente imagina o que eu vou fazer, o que eu penso, o que eu quero fazer para mim ter sucesso na minha vida. Então, irmãos, a gente às vezes pensa coisas, olha, primeiro eu quero casar, arrumar uma moça para mim casar, né? E esse é um dos planejamentos da nossa vida. Depois de casado, o planejamento, aí conversa o marido e a mulher, aí eles querem, vamos comprar um carro, primeira coisa, eu quero comprar, a mulher fala, não, eu quero a casa, e é o planejamento de cada um, irmãos, mas de repente, você começa o alicerce lá e vem uma tempestade, e vai embora, todos os seus planos, seu planejamento vai embora, e de repente até o casamento que você tanto quis, acaba também. Então, irmãos, o verso A da lição, ou o título dessa manhã é o seguinte, o título não, para memorizar aqui, diz assim, olha, tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor. Você já pensou nisso aí? Tudo que você for fazer aqui nesse mundo, nessa vida aqui, irmãos, faça como se fosse para o Senhor. Alguns planos que você tem, coloca Deus em primeiro lugar. Não coloque os seus planos materiais, porque o que nós pensamos é ter algumas coisas materiais. Sempre a gente pensa isso. E não adianta dizer que eu não penso, que eu penso também. E você também pensa. Você pensa muito em ter coisas materiais aqui nessa vida. Nós pensamos muito nisso. Nós planejamos mais para ter coisas materiais do que para ficar nas mãos de Deus. Você entendeu isso aqui como é que é? E é isso mesmo, não estou falando que alguma coisa que vocês não sabem. Nós queremos ter alguma coisa assim, uma base para a nossa vida, às vezes, material. Mas a primeira coisa, irmãos, é você estar nas mãos de Deus, ter um plano com Deus. Preste atenção, o que José era? José era um prisioneiro. Vamos pensar o seguinte, olha, o que pensa um prisioneiro? Qual o objetivo, qual o planejamento que ele tem, irmãos? Você já pensou? Alguém que está preso? Que objetivo que ele tem na vida?
Qual é o planejamento que ele faz a não ser sair da cadeia? Ele pensa em pular o muro, fazer alguma coisa, mas José não, irmãos. José, todas as coisas que ele fazia, ele estava na mão de Deus, o plano era Deus, sabe? Não tinha nada assim objetivo, não, eu quero ser o governador do Egito. Ele nunca imaginou ser o governador, mas ele aproveitava aquilo que Deus colocava na sua mão. Isso é bom, irmãos. A gente tem que, sim, aproveitar e ter alguns objetivos na nossa vida, aproveitar aquilo que Deus coloca na nossa mão, irmãos. E José teve esse plano. Olha, eu estou aqui como prisioneiro, mas eu não deixo da mão de Deus, eu não largo a mão de Deus. É isso aí, a gente não pode largar as mãos de Deus, de jeito nenhum, porque o dia que você largar, você vai perecer, tudo vai embora, irmãos. Os nossos planos que nós fizemos, o objetivo que nós tínhamos, vai tudo embora. Mas se você estiver segurando a mão de Deus, aquilo que você planejar vai acontecer. Deus não desampara o seu povo. José não tinha planos de ser governador, mas Deus colocou ele como governador do Egito. Deus viu naquele homem, um homem que podia dirigir a nação do Egito e dirigir a nação de Israel também. Se ele não tivesse ido lá para o Egito, irmãos, dificilmente Deus tinha esse plano e ter colocado esse povo lá no Egito, e tantos anos e com tantas coisas que eles saíram de lá. Então vamos pensar o seguinte, irmãos, tudo que nós fizermos aqui, o verso diz, olha, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Pense sempre nisso. Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Ele estava com José, está com cada um de nós aqui nessa manhã. Aonde nós formos, Deus está presente na nossa vida. Eu quero agora passar o domingo, né, para o nosso irmão aqui que está à minha esquerda aqui, né? Agora está à minha direita, tá? E nós vamos perguntar a ele assim, olha, o que é importante em primeiro lugar? O que é importante em primeiro lugar? Muito bem, muito obrigado. Acho que para responder isso a gente tem que vir para o texto mesmo, né? Eclesiastes capítulo 12, o verso é 1. Olha o que diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos os quais venham dizer, não tenho neles contentamento, ou seja, a velhice. Ele fala assim, ó, lembra-te também do teu Criador. Acho que em primeiro lugar, a gente precisa lembrar do Criador. Não tem outra coisa. Desde a nossa mocidade, ou seja, desde o momento que a gente começa a compreender, ter noção de que nós somos pessoas e podemos adorar a Deus. Daquele momento em diante, a gente precisa compreender isso. E aqui, depois, ele vem falando sobre a vida de Jacó. Jacó, ele morava na casa do seu pai, ele traiu, né, digamos assim, a ideia do seu pai, né, de primogenitura, do seu irmão também, ele tomou para si isso, e o seu irmão, consequentemente, ficou muito irado, foi atrás dele, correu atrás dele, e ele fugiu. E ao ele fugir, ele, cansado, deitou-se sobre uma pedra, diz, né, e ali ele dormiu. Ao dormir, ele viu uma escada e anjos subindo e descendo, e ele falou assim, ali tem Deus, essa é a casa de Deus. E depois ele faz um voto. Eu gostaria de ler esse voto, porque é exatamente isso que nós devemos fazer. Semana passada, o Cleiton, ele falou uma coisa muito importante, a gente precisa ter uma missão diante de Deus, um propósito, desenvolver esse propósito, da mesma forma como a aliança feita aqui. Gênesis capítulo 29, a partir do verso 22. Não, um pouquinho para trás, né? Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa, é 28, o anterior. 28, a partir do verso 20. Diz assim, ó, e Jacó fez um voto dizendo,
se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. É interessante que ele fala assim, que nos versos anteriores, que esse Deus, na verdade, era o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque. Agora ele fala assim que esse Deus será o seu Deus. Claro que parece que ele faz uma troca aqui com Deus, né? Ele está entrando numa aliança. E ele fala assim: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, Deus já tinha mostrado para ele que ele estaria com ele, porque ele estava naquele local. E olha só, ele me será Deus. E depois no verso 22 ele fala: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Em nenhum outro lugar, nós vemos que Deus desrespeitou essa aliança. Ou ele mesmo, em algum outro lugar, tenha desrespeitado essa aliança. Portanto, o dízimo foi entregue sempre. Ele sempre entregou o dízimo e, portanto, Deus o prosperou. Quando ele volta da casa de Labão, nós vemos isso. Ele prosperou. Labão fez muitas e muitas coisas na vida dele. Mas ele, como indivíduo, ele cresceu. Teve muitos erros, muitas dificuldades. Mas ele, como indivíduo, ele cresceu muito. E, consequentemente, Deus foi com ele. Porque na primeira coisa que ele fez foi entregar a sua vida a Deus. Acho que é a mesma coisa conosco, né? Nós também, quando temos essa noção que Deus é nosso Deus, precisamos entregar, seja ainda criança. Claro que quando nós somos crianças, ainda estamos sob a tutela dos nossos pais. Mas quando nós saímos de nossa casa também, quando nós vamos para a escola, todos os momentos da nossa vida, primeiramente, devemos nos entregar a Deus. E só para finalizar, o texto de Eclesiastes, porque ele começa falando isso no capítulo 12, mas olha só como ele termina o verso. Volta lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. E assim, é sensacional a maneira como ele termina o livro. Porque no livro ele falou lá que é vaidade crescer, é vaidade estudar, é vaidade trabalhar, tudo isso passa. Mas no final do livro ele fala: de tudo isso, o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Nós devemos ser assim. Não é, isso é o dever de todo homem, ele termina. Não é o dever do ateu ou só do cristão. É de todo o homem. Independente da sua crença, esse é o nosso dever, e por isso seremos julgados por isso. Eu acho interessante aqui quando ele se identificou, né? Quem ele era? Eu sirvo ao mesmo Deus que vocês servem, eu sou filho da sua irmã. Então é interessante, irmãos, a gente se identificar aqui quando a gente encontra alguém, a gente diz: olha, eu sou adventista do 7º dia, eu sirvo a esse Deus. E ele servia, Jacó servia ao mesmo Deus que Labão servia. Então é o seguinte, gente, a identificação nossa é importante. Quem somos nós? Aonde nós estamos? O que nós fazemos? Como nós apresentamos para o mundo? Como nós nos apresentamos para o mundo? E ele se apresentou para o seu sogro e disse: olha, ele disse, olha, quando ele se apresentou, disse: olha, então você é osso dos meus ossos. Realmente ele estava amparado ali naquela família. É importante hoje chegou o nosso teologando aqui, e ele disse: olha, eu sou teologando. Eu apresentei ele para várias pessoas aqui, porque ele faz parte do nosso povo, da nossa família adventista. Então que Deus possa abençoar ele também. Agora nós vamos para a lição aqui, a bênção do trabalho. O que é a bênção do trabalho, irmão Gilson? Fala para nós. Feliz sábado, Deus abençoe a todos. Irmãos, trabalho é uma coisa assim, ela tem a sua importância, o trabalho, no contexto da sociedade. Obrigado. E de uma forma geral, porque Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, ele tinha um propósito. Além de tantas outras coisas que Adão fez e desenvolveu ali no Éden, Deus sabia que ele precisava se ocupar, né? O que Adão fez?
ele colocou nome nos animais, nas plantas, tudo que Deus havia criado, ele foi determinando pela sabedoria que Deus havia concedido a ele. Então, irmãos, eu preciso pensar assim, no contexto da família, eu preciso ajudar também os meus filhos a terem esse pensamento amadurecido da importância do estudo, para que esse estudo lá na frente possa abrir espaço para eles desenvolvam uma atividade prazerosa, né, da qual eles possam se identificar, até porque Deus deu dom para nós, não só no plano espiritual, mas habilidades que Deus concedeu. Veja que interessante, há pessoas que são médicos, outros são advogados, arquitetos, né? Cada um tem sua função no contexto de uma sociedade. E aqui o autor da lição, ele colocou um ponto bem interessante, né? Na pergunta 3, vem a pergunta assim: antes da entrada do pecado, Deus já havia designado o trabalho para Adão e Eva. O que significa esse fato? Nós encontramos as respostas ali no livro de Gênesis, capítulo 2, 15, Eclesiastes 9, 10 e 2 Tessalonicenses 3, de 8 a 10. O Criador, irmãos, ele sabia que o ser humano não poderia ficar o quê? Ocioso. A felicidade em cada um de nós também está relacionado com o trabalho. Porque veja bem, independente do trabalho que você desenvolva, aquilo é bom você ver um muro que o pedreiro faz, uma limpeza que a dona de casa faz, né? O trabalho de um enfermeiro, cada um tem o seu papel. Então Deus já determinou para que isso fizesse parte da vida de cada um de nós. E eu queria ler aqui também, na lição, no livro Alta Vocação, da irmã White, ela escreveu assim, mas Deus que criou o homem sabia o que seria para a felicidade do casal, e assim criou-o, designando a cada um o trabalho. A promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Como que eu posso viver uma vida de forma ociosa? É claro, a não ser que você tenha limitação. Eu me lembro que uma vez eu tinha ido fazer visita numa empresa e a gente estava voltando de trem. Aí olha que interessante, quando o trem parou numa estação e abriu as portas, entrou um rapaz, faltando uma perna, tocando violão e o outro acompanhando ele. E ele cantava enquanto estava de uma estação para outra e o outro ia pedindo dinheiro. Parou o trem naquela estação, os dois saíram e, por incrível que pareça, entraram outros dois, obviamente não eram os mesmos, porque o rapaz era outra perna, e eu tinha prestado atenção, e eles ali vendendo chocolate, algumas coisas. Aí um falou para o outro, engraçado, né? Um entrou tocando violão pedindo, sendo que ele também podia trabalhar. Ah, mas ele não pode trabalhar porque falta uma perna. Espera aí, ele pode trabalhar. E o outro entrou depois junto com o ajudante, tocando violão também, cantando ali para o povo, mas vendendo chocolate. Então, aonde é que está o erro? Irmãos, eu preciso enxergar que eu devo ser útil no contexto da sociedade. Eu não posso ser um peso para a minha família. Eu não posso ser um peso para os meus pais, para ninguém. O mundo vive em função do trabalho. Cada um tem sua função. E essa funcionalidade da atividade de cada um é que gira recursos, é que gira o comércio, que faz tudo funcionar. E eu queria ler aqui um comentário também, que está no livro A Ciência do Bom Viver, nas páginas 117 e 118, que a irmã White escreveu, né? Também no contexto espiritual. Por quê? Porque eu preciso entender que eu preciso trabalhar para Cristo, para levar a mensagem de salvação para as pessoas. Há pessoas aí fora, irmãos, por incrível que pareça, que nunca ouviram falar da igreja, nunca ouviram falar da missão de Cristo. Então ela escreveu assim: necessitamos olhar com fé para o alto. Não devemos ficar desanimados por causa de aparentes fracassos, nem abatidos com a tardança. Lendo isso aqui, eu me lembrei do pastor que pregou aqui, falando sobre Jeremias, no sábado, né? Jeremias foi pregar, mas tinha hora que ele ficava abatido, cansado, desanimado. E aí ela continua assim: precisamos trabalhar com ânimo, quer no trabalho para o Senhor Jesus, quer no seu trabalho secular. Esperança e gratidão, crendo que a terra contém em seu interior ricos tesouros para o fiel obreiro recolher, depósitos mais preciosos que a prata ou o ouro. As montanhas e colinas estão mudando, a terra está ficando desgastada como uma roupa envelhecida. O profeta Isaías escreveu isso lá em Isaías 51, verso 6. Mas a bênção de Deus, que estende para seu povo uma mesa no deserto, jamais cessará.
Não é prazeroso, irmão, quando você faz um trabalho, seja ele no âmbito que você atua como profissional ou no trabalho para Cristo? É gostoso, a gente se sente gratificado, né? As pessoas quando me procuram, eu tenho que falar sempre do meu lado, que é a minha profissão, e eu fico feliz. A pessoa fala para mim assim, rapaz, como eu melhorei, eu não conseguia mexer o braço, meu cotovelo, minha perna, minha coxa, o meu pescoço estava ruim, não mexia. Você vê aquilo, você sente prazer. E eu sempre digo, graças a Deus, porque Deus deu sabedoria para a gente. E eu sempre costumo dizer, né? Eu faço aquilo para ajudar as pessoas como se eu estivesse fazendo para minha mãe e para minha esposa. Amém. Deus em primeiro lugar, mas depois eu coloco para a pessoa, falo, ó, eu estou cuidando de você com o mesmo carinho, atenção e a dedicação como eu faria para elas. Então que Deus nos ajude, irmãos, a ter essa consciência, ajudar os filhos desde tenra idade, a ter o compromisso da economia, o discernimento da responsabilidade, ajudar. Minha mãe sempre orientou a gente, olha, passa a vassoura aqui, passa um paninho ali. Em casa, irmãos, eu faço tudo, eu não me aperto, eu lavo, passo, cozinho, o que tiver que fazer eu faço. Precisar costurar um botão, uma roupa, eu faço, né? Mas a gente precisa ter essa consciência e ter essa percepção, porque Deus também depois vai cobrar isso de nós, né? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Muito bem. Irmãos, mas o texto diz mais uma coisa também. Lavrar e guardar. O que quer dizer guardar? Por que guardar, pastor Paulo? Por que guardar o jardim? Por quê? Eu vou chegar esse microfone lá para ele, porque... Guardar. É muito interessante isso aí. Eu ia falar, mas eu quero que o pastor Paulo fale isso aí. Bom dia a todos os irmãos queridos. Feliz sábado para todos. Uma alegria estarmos juntos aqui na casa de Deus. Apenas uma participação aqui, irmão Domingos, em relação ao trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Isso é importante nós termos em mente. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu queria descobrir a pessoa que inventou o trabalho, num tom assim de braveza, né? Na realidade o trabalho é uma bênção. Quem diz isso não tem noção. E alguém disse o seguinte, que mente ocupada é oficina, mente desocupada é oficina de Satanás. Olha que interessante. Então a nossa mente precisa estar sempre ocupada com as coisas boas, com o trabalho. Então é impossível uma pessoa ser feliz sendo ociosa. Não tem como encontrar a verdadeira felicidade sendo ociosa. Então isso é muito importante. Em relação ao que Deus falou para Adão e Eva, eles deveriam cultivar, guardar o jardim, no sentido de que eles estavam ali como filhos e filhas de Deus. Eles deveriam cuidar da melhor maneira, deveriam cuidar daquilo como se fosse deles e como se fosse de Deus também. Eu tenho mais um aspecto nesse guardar aí, porque eu ouvi um pastor pregando um dia, disse que guardar o jardim, o inimigo foi lançado do céu para a terra, e ele estava ali no jardim do Éden, ele estava andando por ali, entendeu? Então eles tinham que guardar do inimigo, cuidar, tanto é que o inimigo estava ali no momento, e eles caíram em tentação. Cuidado, guardar, pensar, olhar, entendeu, irmãos? Porque Deus sabia que o inimigo estava ali, e ele é astuto, tá? Então, aguardar não é só referência ao trabalho, mas cuidar daquilo, cuidar da sua alma, para que não acontecesse nada errado, tá? Eu vi um pastor pregar sobre isso aí já. Muito bem, agora os anos de labor e os filhos. Feliz sábado a todos. A lição de terça-feira fala, Domingos já disse, os anos de labor e os filhos. O autor cita aqui que geralmente é 40 anos, né? Ou quando você casa novo aí, se você não tem sua casa ainda ou seu carro, aí você já começa a fazer os projetos para adquirir seu carro, para estudar, se você ainda não estudou. Foi no meu caso, eu casei bem novo, com 19 anos, e aí fui estudar, fui trabalhar, assim, já trabalhava, né? Mas aí fui correr atrás, adquirir a casa, adquirir o carro, e são anos, não são anos fáceis. O autor que fala em 40 anos, então acho que eu já estou no meio do caminho já. Daqui a pouco já passa, né? Ou anos que você tem que estudar, dedicar também a sua vida ali aos seus filhos. E eu lembro que eu fazia faculdade, meu filho acho que tinha 6 ou 7 anos, e sempre estudando ali, fazendo concurso ali e tal. Aí uma vez ele pegou um livro meu e ficou lá na mesa. Eu falei, Léo, o que você está fazendo aí?
ele falou assim, eu estou estudando para a minha escola, para o meu concurso. Aí a gente vê que os filhos estão de olho ali no que a gente está fazendo. É um ponto de atenção aí também, a gente tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, que os filhos estão vendo o exemplo nosso ali no dia a dia. E aí o autor coloca a pergunta aqui, que pontos importantes podemos extrair desses textos sobre financiamentos do lar? Quem que puder ler, eu peguei a passagem aqui de 1 Timóteo 5, no versículo 8, que diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É um texto muito forte, né? Porque embora estamos fazendo as coisas certas, correndo atrás de uma casa para os nossos filhos, de um carro, de umas condições melhores para ele que possa estudar, muitas vezes, negligenciamos, falei aqui agora, a nossa fé, né? Negligenciamos a nossa fé. E aí as consequências podem ser fatais. O autor também coloca aqui, para quem às vezes se julga, falar assim, nossa, já tem um filho criado, será que meu filho vai abandonar a fé? Para que eles, de repente, a época já passou, mas porque tem os filhos pequenos, deu uns conselhos bem interessantes aqui. Ele diz que ofereça um ambiente cristão. Isso inclui culto familiar regular e interessante para os filhos, escola sabatina, né? Frequência à igreja, fidelidade nos dízimos e ofertas, e são hábitos para se formar no início da vida. Quando a gente faz isso aí, literalmente aqui, a gente pode descansar preocupado, né? Que aí os filhos ensinam a criança no caminho que deve andar, mesmo quando ele for moço, não se desviar dele. E a gente pode confiar em Deus que, embora, se ele desviar, ele vai voltar. E na Bíblia há alguns exemplos, né? Nós vemos a história, Moisés, José, Eli, os filhos dele não são citados, né? Às vezes eu fico pensando, mas por que será um exemplo de vida ali e os filhos deles não seguiram o mesmo exemplo? Nós não sabemos, mas tem outros casos também, Abraão, Isaac, Jacó, que foram fiéis a Deus. Mas assim, a gente fazendo a nossa parte, Deus vai se encarregar do resto. Então descansemos, né? Fazemos aí o que a lição nos ensina, estudando a Bíblia e estando disposto a trabalhar, a educar os filhos nos caminhos, que o restante aí é Deus, é a parte dele, né? Os anos de labor e os filhos. Imagina você o que é trabalhar, o que é labor. É um trabalho árduo, difícil. Nós fomos criados, nós somos 9 irmãos, as mulheres não iam para a roça, mas os homens iam para o trabalho desde 7 anos de idade. Nós íamos trabalhar desde 7 anos de idade, a gente já ia trabalhar, varrer tronco de café, leira de café, colher arroz e assim por diante. Então, é importante a gente ensinar os filhos desde cedo a fazer alguma coisa. Não pode ficar parado, porque se ficar parado vai para a rua. E a rua ensina outras coisas, irmãos. A rua não ensina coisa boa para os filhos. Então, os filhos têm que aprender, junto com os pais, o trabalho. Então, quem teve a oportunidade de trabalhar na roça, trabalhou bastante, sabe como é. Os filhos são educados junto com os pais e não dá erro nenhum, dificilmente errar. Erra se quiser depois, tá? Mas ensinado foi. Muito bem. Trabalhando com integridade, né, Gil? Pois não. Esse é um tema também muito interessante, né? Só para termos uma ideia, irmãos, se tem uma coisa que vai impactar, que impacta, né? Podemos dizer assim, a sociedade, é o trabalho. Tão certo que mesmo aquelas pessoas que são vistas com certos defeitos de caráter, mas se são trabalhadoras, ainda assim elas têm um certo prestígio na sociedade. Não é verdade? Você já ouviu, olha, fulano é assim, ele bebe, mas é trabalhador. A gente costumeiramente ouve essa expressão, mas é trabalhador, ou seja, há um impacto nesse aspecto, nessa característica de a pessoa ser trabalhadora. E os cristãos deveriam ser conhecidos como os mais trabalhadores. Isso com certeza daria um impacto até maior na pregação do Evangelho, sem dúvida nenhuma. Porque a Bíblia mesmo já associa aqueles que são desocupados, né, ociosos, com o quê? Com o pecado, irmãos. Ociosidade é sinônimo de pecado. Então, o certo é que lá no Éden,
né? O pastor Paulo bem mencionou, logo após a entrada do pecado, né? Deus intensificou o trabalho de Adão e Eva. Eles já tinham um trabalho antes do pecado. É claro, o texto lá, lavrar e guardar. O irmão Domingos falou muito bem, essa expressão guardar no hebraico, ela tem um aspecto de proteção mesmo, lá no hebraico, na Bíblia hebraica. E era o trabalho de Adão, era mais leve. Como o pecado passou a existir, agora Deus intensificou o trabalho, certo? Para que se tornasse uma bênção para o ser humano. E o trabalho é uma bênção. Quando a gente se envolve no trabalho mesmo, não sobra tempo para pecar, né? A gente está envolvido, está com a mente ocupada. E percebam, um dos grandes pecados na Bíblia que destruiu praticamente o povo de Israel foi Davi. E o que Davi estava fazendo na hora, quando adulterou? Não é? Aonde ele deveria estar? Ele deveria estar na guerra. O texto lá é claro. Nos tempos ou nos dias em que os reis saem para a guerra, Davi não estava na guerra. Davi estava passeando no palácio, na ociosidade. E aí abriu o quê? As portas para o diabo. Caiu em tentação, né? Tem um trecho aqui na lição, bem interessante, que eu gostaria de frisar aqui, ó, e diz aqui, é bem um parágrafo aqui. Um instantinho aqui. Pronto. Que diz assim, que à medida que a sociedade se deteriora e o ensino cristão é diluído e minimizado, será ainda mais importante para o cristão individual viver e trabalhar em um nível acima de qualquer reprovação. Vocês pensaram bem nessa frase, irmão, nesse parágrafo, bem interessante, né? Nós temos a necessidade de viver e trabalhar acima de qualquer padrão. Nós somos chamados por Deus para sermos exemplos, padrões. Uma vez que recebemos essa luz de Deus, né, essa revelação de Deus, precisamos agir dessa forma, certo? Para que esse evangelho que nós professamos seja mais impactante na vida das pessoas. Então, o trabalho é de fato uma bênção e tem que estar presente aí, né, na vida do ser humano. Deixa eu só abrir um parêntese para trabalhar uma questão de visão acerca que nós temos do trabalho. Comumente a gente costuma separar a vida espiritual e vida material, né, irmãos? Então, o correto é que a gente só tem uma vida, e esta deve ser espiritual. A gente tem essa mania de separar, né? Não, ore pela minha vida espiritual, ore pela vida material. Então, mas na visão bíblica isso não existe. Você só tem uma vida. E ela precisa ser espiritual, porque o espiritual evidencia a sua intimidade com Deus, certo? Então, quando formos orar agora, dizem, ore pela minha vida, para que eu seja mais espiritual. Porque quando a gente separa, significa que a gente não está levando a religião ou Deus para todos os aspectos da minha vida, né? Eu estou separando. E aí é que está o nosso desafio, a nossa problemática, né? Então, que possamos de fato trabalhar com honestidade, com integridade, porque pouca coisa impressiona tantas pessoas ao nosso redor do que aquele que é honesto no trabalho, irmãos. Eu digo por experiência, eu acredito que muitos já perceberam isso por experiência também. Então, vale a pena, né? As pessoas serão atraídas pelo teu estilo de vida, pelo teu modo de ser, pela forma como tu trabalha, e aí elas vão chegar para você, mas vem cá, quem é você? Por que você é tão honesto no trabalho? Aí é o momento de você apontar para quem? Para Deus, para Cristo. E é isso. Muito bem. Miguel, buscando conselhos piedosos. Meus queridos, a lição aqui ela vai direto ao ponto, né? Buscando aqui os conselhos piedosos. E quando vai lá no livro de Provérbios, domingo, no capítulo 3, o verso 5 e 6, fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estriba o teu próprio entendimento. Reconheça-o de todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Queridos irmãos, essa lição ela é muito importante. Buscar conselho de pessoas piedosas. Eu me lembro, domingo, quando eu cheguei de Americana, em 82, entrei numa empresa, numa indústria têxtil, aqui onde é que é a FAM hoje. E o senhor Gervásio, um homem muito piedoso, e ele falou, rapaz, você veio do sítio, carteira branca, mas só você vai trabalhar no meio dos meninos e as meninas lá na espoladeira, mas você não vai na conversa dos outros. Qualquer dúvida que você tiver, você vem e pergunta para mim, que eu sou o mestre geral,
e pergunta para o seu encarregado. E eu fiquei com aquilo na cabeça e qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava lá para o chefe. E quando os caras falavam para mim, Miguel, você não vai no banheiro? Então, e falava para o outro, ensina a porta do banheiro para ele. Que eu fazia o serviço de 3, eu fazia sozinho o serviço dos outros camaradas e não parava nem um minuto, trabalhava ali. Busca conselho de piedoso. Quando eu vim para a igreja, do mesmo jeito. Busquei conselho, muitas pessoas piedosas me deu conselho. E isso só me fez bem para a minha vida aqui em Americana. E aqui a lição fala que devemos buscar conselho dessas pessoas aqui para nos ajudar em algum momento difícil da nossa vida. E quando a lição trata aqui do preguiçoso, ela vai direto ao ponto, viu, doutor? O preguiçoso sempre fica desejando. Ele não quer esforçar para conseguir alguma coisa, mas ele fica sempre desejando. E por isso que a lição já levou direto aqui ao ponto que ele... Quem é que quer bancar um preguiçoso? Vocês querem bancar alguém que fica só na preguiça? Ninguém quer financiar ele, não. Você quer financiar um preguiçoso, Domingo? Não tem condição, né? Você tem que ensinar ele a trabalhar e fazer o planejamento dele financeiro, da vida dele, não entrar em dívida e fazer cuidar com a sua vida e planejar direitinho. Não tem como, não tem como. O valor do trabalhador é trabalhador. O preguiçoso, ele vai ter que dar um jeito na vida dele e mudar de rumo da sua vida. Mas a lição, ela termina aqui, Domingo, falando aqui dos 7 pontos. Eu achei bonito aqui esses 7 pontos, como ajuda você a fazer o seu planejamento. O primeiro ponto aqui fala que organize e desenvolva o seu plano financeiro. Cuidar das suas finanças. E é interessante esse ponto. E o ponto 2 aqui fala, gasta menos do que ganha. Nunca gasta mais do que você ganha. Já mata a charada aqui. Aqui você tem que tomar cuidado. Se você ganhar 1, gasta meio. Se você ganhar 1 e gastar 2, na miséria cai depois. Então você vai ficar todo enrolado. Aí vem o terceiro ponto aqui que fala, economize as parcelas de cada período do pagamento. Ajunte para fazer as suas compras maiores para o futuro e cuidado com os imprevistos. Evite dívida. É interessante aqui quando fala evite a dívida, a senhora White comenta lá no livro... Tem um livro que ela comenta que a dívida é como se fosse uma lepra. E nós deveríamos evitar a dívida igual evita a doença da lepra, meus irmãos. E tem muito leproso que está enrolado de dívida aí, que está num poço sem fundo, não consegue sair das dívidas. E a lição aqui deixa esclarecimento. Se eu estiver falando para alguém que está endividado aí, que é adventista, ele se toma cuidado, cai aos pés de Jesus e pede e abre os seus olhos e abre também o coração para a voz do Espírito Santo. Meus queridos, e termina aqui a lição falando do quinto ponto. Seja um trabalhador diligente. Trabalhador que vai afinco, faz o seu trabalho como se estivesse fazendo para o nosso Deus, e você vai ser feliz nessa sua jornada, seguindo aqui os conselhos da palavra de Deus. E Deus vai te ajudar e te abençoar para que você vai receber a cidade santa pelas portas. Buscando conselhos piedosos, a gente tem que pensar o seguinte, olha, se você tiver um dinheiro na sua mão, deixa ele no banco, não dê para terceiros cuidar. Sabe por quê, irmão? Quando a pessoa está precisando do dinheiro, está querendo pegar o seu dinheiro, é porque ele já está apertado. Dificilmente ele vai te devolver o dinheiro, só se der uma sorte muito grande dele ganhar dinheiro com aquilo que ele pegou de você, e aí sim. Mas do contrário, o conselho é para que você não dê dinheiro a terceiro. Não empreste, porque a Bíblia fala, se você emprestar o dinheiro para a pessoa, você está na mão da pessoa, não tem jeito. Se der alguma coisa contra a sua vida, ele não vai te pagar, porque ele já estava apertado, ele pediu porque estava apertado. Quando a gente trabalha no banco, a gente sempre via coisas assim, mais ou menos nessa direção. O cara emprestava dinheiro para terceiro, aí o cara não pagava, porque a conta dele já estava estourada, estava pegando terceiro, porque ele não tinha saldo mais para cuidar da sua vida. Então tenha cuidado com isso também. E outro conselho
que a gente tem que ter, nunca você gaste mais do que você ganha. Sempre tem uma reserva, alguma coisinha. Se você, o Silvio Santos era muito claro naquilo que eles falavam. Gente, se você ganha R$1.000, deposita 100, guarda 100, para você, na emergência, você poder usar esse dinheiro numa emergência. Então é assim mesmo, irmão. O conselho dos antigos era muito importante. Eu me lembro do que os nossos pais orientavam a gente. Eles orientavam: olha, você não gaste todo esse dinheiro, porque senão depois você não vai ter amanhã. E é isso que eu ensinei também para os meus filhos. Às vezes, hoje, o pessoal não pensa mais naquilo que os conselhos que as pessoas antigas davam. Não tem mais conselho de antigo. Perdemos as nossas bases, a nossa segurança, aquilo que as pessoas eram conscientes naquilo que faziam e que viviam. Hoje é difícil. Os jovens estão com o celular 24 horas na mão e não tem jeito deles administrar, porque não dá para ouvir aquilo que as pessoas falam, o conselho de ninguém. Eles acham que são autossuficientes para viver nesse mundo e sobreviver, e não são. Cuide, oriente seus filhos hoje, porque amanhã será tarde demais. Conselhos dos piedosos. Pessoas... Pois não, pastor Paulo? Irmãos queridos, em relação ao planejamento para o sucesso, nós aprendemos que é impossível ter sucesso sem Deus na vida. Hoje tem muitas pessoas milionárias, bilionárias, mas não tem Deus no coração, não tem Deus na vida. Então, às vezes não, sempre é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então vamos lembrar que em todo esse processo, esse planejamento para o sucesso, Deus tem que estar em primeiro lugar. Isso é conseguido através do trabalho. Por exemplo, são poucas as pessoas que às vezes recebem herança, muito dinheiro, que não precisa trabalhar. A maioria absoluta da população precisa trabalhar bastante. Então é muito importante nós termos em mente. Mais um conceito. Quando a pessoa gasta mais do que ganha, ela precisa buscar uma solução. Tem duas soluções apenas. Ou ela corta os gastos, porque ela está gastando mais do que ganha, ou então ela aumenta os seus rendimentos. Do jeito que está, ela não pode ficar, porque vai entrar cada vez mais no abismo. Então isso é muito importante nós termos em mente. Obrigado. Domingo, só um comentário aqui, Domingo. Aqui a lição também deixa claro que tem gente que tem dificuldade de levantar cedo e fica deitado na cama e não quer levantar para ir trabalhar. E o conselho é que nós levantamos cedo e vamos para o batente com a ajuda do nosso Deus, buscar Deus em primeiro lugar e sair para o trabalho. Não tem negócio de ficar deitado na cama lá e rolando de um lado para o outro e não quer levantar para ir trabalhar. Eu fico preocupado, porque eu trabalho em algumas tecelagens e tem algumas pessoas que falam na tecelagem: eu só gosto de trabalhar das 2 às 10 da noite, porque eu tenho dificuldade de levantar cedo e eu gosto das noitadas. Eu falei: rapaz, você tem que mudar o seu estilo de vida. Levantar cedo e sair para o trabalho e para o batente. Que Deus te abençoe, cada um de nós. Muito bem. Outra armadilha que nós temos hoje são os cartões de crédito. Cuidado com cartões de crédito, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque é uma bola de neve, tá? Muito bem, agradecemos aos nossos irmãos que participaram conosco da lição, né? Aqui na frente. Deus abençoe vocês, abençoe aqueles que ouviram a lição também na escola sabatina e estudaram durante a semana também. E nesse momento nós temos a oferta da escola sabatina. Informativo Mundial das Missões. Pastor ou político? Jacob sentiu pela primeira vez que Deus o estava chamando para ser um pastor, quando tinha 7 anos de idade. Ele mora na Tanzânia, e na juventude vários políticos insistiram para que ele se tornasse político também. A proposta era tentadora financeiramente, e todos diziam que Jacob tinha talento nato para ser político.
Entretanto, ele ainda queria ser pastor, mas não tinha dinheiro para pagar os estudos em teologia. A única universidade adventista de teologia na Tanzânia fica em Arusha, e Jacob não sabia como pagar a graduação. Então ele decidiu testar Deus. Jacob era fiel nos dízimos e ofertas, e lembrou do texto de Malaquias 3,10 que diz: tragam o dízimo ao templo e ponham-me à prova. Por isso ele orou assim: Senhor, a próxima ligação que eu receber será a tua vontade. Logo após a oração, Jacob recebeu uma ligação de um pastor distrital, o convidando para pregar em sua igreja. Jacob começou a pregar em várias igrejas, até receber o convite para ser capelão associado em uma escola adventista. Após algum tempo, ele se sentiu impressionado a deixar seu trabalho como capelão e estabelecer uma empresa. Ele abriu uma empresa de TI e, depois de alguns meses, com o lucro do seu trabalho, conseguiu dinheiro para pagar os estudos em teologia. Então ele foi chamado para servir como pastor associado de uma igreja próxima ao campus da universidade. Era um chamado incomum, pois tais chamados são reservados para graduados em teologia. Jacob aceitou o chamado, se matriculou na universidade e hoje está encerrando seus estudos em teologia. Ao olhar para trás, ele não tem dúvida de que Deus o chamou para o ministério aos 7 anos. A oferta deste trimestre irá construir um salão multiuso na Universidade Adventista de Arusha, na Tanzânia. Esse prédio irá abrigar o departamento de teologia e mais salas de aula. Sejamos liberais. Para finalizar a escola sabatina, a igreja pode se colocar em pé e nós vamos cantar o hino Vaso de Honra. Vaso de honra,
Muito bem, no próximo sábado, 8:45, nós temos um compromisso aqui na igreja, tá? A lição vai ser bonita, cuidado com a cobiça, entendeu? Muito bonita essa lição que nós vamos estudar nessa semana aqui. E no próximo sábado a gente vai estar aqui para recapitular, ouvir as mensagens que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos porque estamos aqui louvando o Teu santo nome. Aceitas, ó Pai, o nosso louvor, embora somos imperfeitos. Pedimos, ó Pai, que nos ajude para que possamos entender a lição que nós teremos durante a semana a seguir. Guarda-nos, ó Pai, da cobiça, tenha cuidado de nós, ó Deus, para que possamos estar na sua presença a cada dia, um dia estarmos na Canaã celestial. Pedimos a sua bênção a todos os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que assistem também pelo canal da Igreja Central de Americana. Fique conosco em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Feliz sábado, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vocês são muito bem-vindos. Estou vendo vários rostos aqui conhecidos, né? Que Deus abençoe muito a todos, queridos. Tem um amigo nosso aqui, o Souza, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, a família. Deus abençoe, queridos. Irmãos, semana que vem nós teremos aqui, sábado às 4 da tarde, né, teremos uma programação aqui com o pastor Bispo, que é o evangelista da PAC. Então ele vai estar conosco aqui, né, e o pastor Rodrigo, ele esteve de manhã aí, deixando esse convite aqui, o encontro com Deus. Então cada pessoa vai receber um convite desse, e você vai preencher, né, o nome da pessoa para você entregar o convite. E você vai falar: será um prazer ter você conosco no sábado que vem, às 4 Teremos também depois do programa um lanchinho, né, um suquinho para todos, tá bom? Então, à saída, queridos irmãos, os diáconos estarão entregando aqui, né, o convite para você que é membro da igreja, para você entregar para os seus amigos de orações. Quem são os amigos de orações? Pode ser um irmão que ainda não conhece a palavra de Deus, que não é membro da igreja adventista, pode ser um cunhado, pode ser o genro, pode ser a nora, não importa quem é. O importante é você fazer o convite. Essas pessoas são as pessoas que já têm os nomes aqui na caixinha. Tem uma caixinha, Roseli, empresta a caixinha para mim aqui um pouquinho. Essa caixinha aqui, irmãos, são nomes que tem aqui dentro. São nomes de pessoas que a igreja central aqui está orando, e nosso distrito também. Tá bom? Então hoje a oração intercessora, né, que vai acontecer aqui hoje, ela vai orar também por todos os nomes que estão aqui nessa caixinha, tá bom? Queridos, amanhã à noite tem um programa muito especial aqui na igreja. Nós teremos aqui um trio chamado Triuno, vai estar aqui, né, o Gilberto Apolinário, que é esposo da Eveline, mais 2 cantores. Vai ser uma bênção, e nós teremos como orador o nosso pastor Gilson Grittner, que está aqui, né, pastor? E hoje à tarde, irmãos, nós temos uma missão. Os jovens vão estar almoçando aqui, depois já combinei com o Fabão. A igreja, os irmãos que não forem almoçar aqui, venham às 3 aqui. Nós vamos entregar no entorno da igreja um livro Grande Conflito, com um convite para os nossos vizinhos aqui assistir aos programas de domingo à noite, que o pastor Gilson vai estar fazendo aqui. Então, irmãos, nós preparamos com carinho, né? Todo o livro está carimbadinho, né? Com o YouTube da igreja, com o endereço da igreja. Tem esse convite também, muito especial, ó, dá um zoom aqui, viu? As meninas e também o Edgar. Esse convite especial, queridos, tá bom? Tem aí também, na nossa transmissão, que a gente pode colocar para você o convite, né? Já está ali com as meninas também, para ela colocar para você que está aí na transmissão, tá bom? Então, irmãos, a igreja em movimento, a igreja está trabalhando para a glória do Senhor, e nós pedimos humildemente que você nos ajude. Esse é o livro, irmãos, esse é o livro, O Grande Conflito.
O pastor Gilson, ele conseguiu aí 60 mil livros, 60 a 70 mil, nós vamos entregar um em cada residência. Já 96 mil, pastor, parabéns, Deus te abençoe, viu? Então, irmãos, a igreja está trabalhando, conforme vocês podem ver, né? O livro, esse livro aqui, ele não vai ser entregue apenas em Americana, mas no estado de São Paulo, em toda a União, em toda a nossa divisão e também em todo o mundo. Então nós contamos com você. Hoje 3 horas, você vem aqui na igreja, juntos nós vamos colocar o convite dentro do livro, nós vamos nas residências convidar as pessoas, tá bom? Muito bem, queridos. Esses então seriam os recadinhos, né? Depois o pastor também, ele fala no início do sermão alguma coisa, mas que Deus abençoe a todos vocês. Nós queremos chamar a equipe da música aqui, para que eles cantem, para que eles louvem a Deus, e é isso aí. Hoje nós estamos vamos chamar todos da equipe da música aqui, nós somos 12 equipes aqui da música, pode vir todos aqui na frente, pode vir. É o Ministério de Louvor, o pastor ele quer que chama agora com o Ministério de Louvor, pode vir ler também, para você ajudar a gente aqui, tá bom? Tem mais alguém? A Lavínia quer vir, Lavínia? Você faz parte da equipe, tá? A Giovana vai falar aqui quais são as músicas, a Giovana é nossa diretora, né, Gi? E ela vai falar aqui quais são as músicas que nós vamos louvar a Deus. Todo sábado, irmãos, nós cantamos 3 músicas especiais. 3 músicas especiais para glorificar o nome de Deus, né? E também no final do sermão do pastor tem uma música muito especial que ele gosta, nós vamos cantar também essa música especial, tá bom? Que Deus abençoe a todos e nós vamos louvar a Deus, nosso Pai. Feliz sábado a todos, feliz sábado a todo mundo que está aqui, a você que está nos assistindo. Hoje de manhã, a Maria e a família dela, que são lá de Piracicaba, estão aqui, né, lá no último banco, e veio falar comigo, que ela veio aqui na igreja para conhecer a gente e a nossa igreja. Então, um feliz sábado a todas as visitas, e se você quiser um dia vir nos conhecer e conhecer a nossa igreja, você será muito bem-vindo. Nós vamos cantar o primeiro hino, Eu Não Sou Mais Eu. Tão longe de
cantar Jesus me transformou. igreja pode se colocar em pé e todos juntos vamos cantar o hino Junto à Cruz.
Nós vamos orar pela nossa irmã Camila Bispo e pela Cida Rica. Os irmãos lembrem de orar também durante a semana. Nós vamos nos ajoelharmos e para buscarmos o nosso Deus, Criador, mantenedor e protetor de todos os seus filhos. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, o nosso louvor, Senhor, e gratidão por todos os teus cuidados, as tuas bênçãos. Obrigado, Pai querido, por ter criado o santo sábado do Senhor. Este é um momento de comunhão, de adoração. Este é um momento, Senhor Deus, de adorarmos o teu santo nome. Senhor, neste momento nos lembramos da irmã Camila Bispo, da irmã Cida Rica. De uma maneira especial, oramos por essas duas irmãs nesta manhã. O Senhor as conhece, Senhor. Aliás, o Senhor escreveu todos os seus dias, mesmo antes delas terem nascido. E temos certeza que só escreveu coisas boas. Mas o pecado, Senhor, trouxe a miséria, trouxe, Senhor, as mazelas deste mundo. E é por isso, Pai querido, que nós necessitamos de Ti. Precisamos de Ti, Pai. Cuida dessas duas irmãs. E também oramos pela nossa igreja aqui de Americana, Pai. Abençoe cada irmão, as suas lutas, suas dificuldades. Que o Senhor abençoe cada irmão. Abençoe de uma maneira especial também o pastor Gilson, o pastor desta igreja, desse distrito, e os seus assessores, que eles possam ter uma bênção muito especial também a cada momento ao desenvolver o trabalho que pertence a Ti. Abençoe o sermão desta manhã, a mensagem que será pregada. Que o Senhor use o pastor Gilson mais uma vez. Ele tem sido uma bênção para a Tua igreja, para a igreja de Americana, para o seu distrito e para todos nós que o acompanhamos também pela internet. Fica com ele, o abençoe, assim também como sua família, e nós oramos, Pai, agradecidos, confiantes, e oramos no doce nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os Bom dia! De novo, bom dia! Agora eu gostei. Vamos falar para a igreja Feliz Sábado? Vamos? Feliz Sábado, igreja! Ixi, mas a igreja parece que não respondeu, né? Vamos falar de novo? Feliz Sábado, igreja! Feliz Sábado! Agora sim, muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já pescou aqui? Já pescou? E quando vocês pescaram, vocês conseguiram pescar algum peixe? Sim. Muito ou pouco? Muito. E que tamanho de peixe? Grande ou pequeno? Os dois. É gostoso pescar? Sim, mas é mais gostoso quando a gente consegue pescar, né? Quem já ficou lá, ó, um tempão com a vara assim, ó, e não conseguiu pescar nada? Eu também já.
E aí a gente fala assim, ai, nunca mais, porque a gente leva um monte de picada de pernilongo e fica... Nossa, eu fui almoçar num pesqueiro esses dias, eu só fiquei observando um menininho, ele estava lá pescando, ele ficava assim na perna, e se coçava, e eu vi que ele não conseguiu pescar nada. Eu vou contar a história para vocês. Quem imagina a história que eu vou contar? De 4 pessoas. Muito bem. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Eu tentei procurar uma rede, mas eu não encontrei. Então, a gente vai imaginar essa rede. Naquele tempo, eles não pescavam com a vara. Eles lançavam a rede e essa rede vinha o quê? Cheia de peixes. Então, vamos imaginar. Pedro, André, Tiago e João ficaram a noite inteirinha tentando pescar. Já pensou você ficar a noite inteirinha em alto mar, tentando pescar, e de manhãzinha, quando você puxa a rede sai o quê? Vazia. Saiu vazia, você acredita? A rede, eles acharam que quando eles puxassem a rede ia vir cheia de peixinhos. Mas não veio. A rede veio vazia. E aí, espera um pouquinho, isso mesmo. E aí, sabe o que aconteceu? Eles tentaram várias e várias vezes e a rede vinha sempre vazia. Mas eles ficaram muito tristes. Sabe por quê? Eles pescavam aqueles peixes, depois eles iam para casa, eles vendiam aqueles peixes para comprar comida. Imagine a tristeza deles, chegando em casa sem os peixes, né? E depois eles tinham que vender para comprar comida. Eles estavam muito tristes. E de manhãzinha, eles foram lavar as redes para voltar para casa. E eles começaram a ouvir Jesus vindo, pregando, e muita gente vindo com ele, uma multidão vindo, Jesus pregando, enquanto eles lavavam lá as redes. E aí então Jesus observou e viu que eles estavam tristes, eles estavam muito tristes. E aí Jesus falou assim, ô Pedro, eu vou sentar aqui nesse barco, você empurra esse barco um pouquinho mais para lá, que eu vou começar a pregar para essa multidão aqui, ó, de dentro desse barco. E Jesus não parou de pregar, não. Ele continuou pregando, só que agora ele já estava um pouquinho para dentro do mar e continuou pregando. Quando ele acabou a pregação, sabe o que ele fez? Agora, Pedro, chama os seus amigos e entra dentro do barco de novo, volta lá para o mar e faz o quê? Joga a rede do outro lado. E aí o que aconteceu? Eles jogaram a rede. E quando eles jogaram a rede, eles falaram assim, não acredito. Gente, essa rede está muito pesada, a gente não está conseguindo puxar. Aí chamaram os outros pescadores, gente, vem aqui ajudar, a rede está muito pesada, a gente não está conseguindo puxar essa rede. E precisaram de um monte de gente para puxar, porque a rede estava cheia de peixes. Já pensou? Que bênção! Quem foi que abençoou? Quem foi que fez isso? Jesus, porque eles foram obedientes. Sabe que quando Jesus falou para Pedro jogar a rede, Pedro falou assim, ó, Senhor, nós ficamos a noite inteira pescando. A gente não pescou, mas já que o Senhor está mandando, nós vamos obedecer, porque a gente obedece tudo aquilo que o Senhor fala. Então, eles obedeceram a Jesus. Quem aqui obedece a Jesus? Sabia que quando a gente obedece o papai e a mamãe, nós também estamos obedecendo a Jesus? Porque o papai e a mamãe, eles recebem instruções de Deus para que eles possam nos criar. Eles seguem a Bíblia e lá na Bíblia mostra direitinho como que eles devem nos educar. Então, de hoje em diante, nós vamos continuar, porque eu sei que vocês já obedecem, a obedecer o papai e a mamãe.
Tudo certo? Mas a gente tem um vídeo para vocês. O vídeo vai passar lá e ali. Os adultos vão assistir ali. E é um hininho que todo mundo conhece. E nós vamos cantar juntos. E a igreja vai cantar também. Tá bom? Então vamos lá. Pode soltar aí. 1, 2, 3, palavrinhas! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Pronto, agora nós vamos orar. Todo mundo com os olhinhos fechados. Querido Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre mostra a sua bondade para nós. Fique com cada criança que está aqui, com cada criança também que está assistindo em casa. Cuida de todos nós. Agora nós te pedimos que o Senhor abençoe o nosso culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Provai e vede. História de hoje: frutos no deserto. Miguel e Gladys nunca duvidaram das promessas do Senhor e formaram uma grande família. Matias, Sebastião, Mayra, Max, Juliana, Estevan, Jonatas, Manuel e o pequeno Jeremias. A aprovação do projeto transformou a vida da família toda. A empresa mineradora cumpriu com tudo o que tinha prometido. O projeto consistia em que devíamos trazer energia até o sítio, porque não havia. Era quase impossível, mas o Senhor ajudou, porque eram 1000 metros de fios. E segundo, nós tínhamos que fazer um reservatório.
cavar um buraco de uns 2 metros de profundidade por 20 de largura. E depois a escavação para o encanamento. E tudo isso foi sendo feito por eles. Eu perguntava e eles me falavam que não, que era tudo um presente mesmo. E eu continuava orando ao Senhor para que continuasse sendo feito. Então conseguiram fazer o encanamento, colocaram as mangueiras e depois trouxeram o equipamento. E aí a equipe instalou. Enquanto eles estavam trabalhando, eu perguntei para eles se eles não tinham ouvido nada que eu devia pagar alguma coisa. Porque eu não podia crer que era um presente. E eu era consciente que era algo caríssimo. Porém, sempre me diziam não. Igual quando o pessoal trazia os materiais, eles perguntavam o meu nome e descarregavam. E eu perguntava, preciso pagar? Não, assine aqui e só. É o comprovante. E aí fui pegando mais confiança, agradecendo ao Senhor, certo? Porque aquela oração que eu fiz foi atendida e... Bom, agora o Senhor me presenteou com isto que é algo belíssimo que eu só via pela televisão e nunca cheguei a imaginar que eu poderia ter. Nós plantamos o tomate fora de época, pois já era tarde. E no momento que nós plantamos em 6 de janeiro, meu irmão e as pessoas que passavam falavam, não, você não vai conseguir colher, porque já era tarde, vai vir o gelo e não terá colheita. E eu orava ao Senhor porque eu estava convencido de que o Senhor permitiu isto, o fruto iria aparecer. E bom, começamos a trabalhar com a ajuda de um engenheiro e deu um belíssimo tomate. Um tomate que ninguém acreditava que fosse daqui, da região de Rátia. Eles falavam que eram de Mendoza. Bom, eu os convidava para que viessem aqui para olhar, e eles vieram. Colhemos 1000 caixotes. Nós conseguimos um lucro muito bom. E então eu decidi comprar o terreno para doar à igreja. Depois sobrou um dinheiro que eu doei para fazer a fundação. E eu também comecei a minha casinha e que hoje estou a ponto de terminar, certo? Com toda essa bênção. Perante tantas bênçãos, Miguel se sentia em condições de realizar seu grande sonho. Construir uma igreja para que ele, sua família e seus vizinhos pudessem adorar ao Senhor da melhor maneira possível. No prédio da igreja, ainda falta terminar a construção dos banheiros e da sala para as crianças. Entretanto, já é a melhor construção dessa região. A igreja se tornou um ponto de referência para os habitantes da região e serve também como um centro comunitário. Miguel e Gladys não deixam de agradecer a Deus por esse milagre em suas vidas. Diariamente, eles leem a Bíblia juntos, oram e louvam a Deus por suas maravilhas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Assim como estamos, vamos fechar os olhos, agradecer ao nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ofertar ao Senhor, devolver parte daquilo que o Senhor nos deu. E também, além disso, nós entregamos a nossa vida também nas Tuas mãos, e que seja feita dela conforme os Teus planos e a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor tome conta de todos os nossos planos, anseios, esses recursos também, que venham ser usados conforme os Teus planos para a pregação do Evangelho e a abreviação da Tua volta, ó Pai. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos os dias eu sinto o amor que Deus tem por mim. E sei que você também sente. Então, com o coração voltado ao amor do nosso Senhor Jesus, nós vamos cantar todos juntos o hino Amor Glorioso.